Em entrevista concedida a Pedro Bial, Luciano Huck afirmou de forma categórica: está fora da disputa eleitoral de 2022. E disse mais: disse que na disputa de segundo turno entre um candidato que defende a democracia e um que não defende, ele não se furtará em votar sempre naquele que defende a democracia. O que isso quer dizer? Quer entender mais sobre o assunto? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. E eu começo pedindo para que você se inscreva aqui no canal. Sim, se inscreva, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Todo dia aqui no youtube.com/Pablo Cossa, eu estou aqui trazendo os vídeos com aqueles assuntos que eu sei que você curte. Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça. Simplesmente doentia. Não vacile, se inscreva agora aqui no canal, sininho na fita, notificações, porque é vídeo novo todo dia, o YouTube já te avisa assim que eu compartilhar coisa nova por aqui. Conto com a sua inscrição, conto com as suas notificações. Muito obrigado a você que diariamente me acompanha por aqui, que está inscrito no canal. Cara, uma honra, uma alegria sem tamanho ter você comigo, perceber o crescimento do canal, perceber o interesse de vocês pelo meu trabalho. Eu sou grato, estou de joelhos perante vocês, agradecendo esse privilégio. Sim, esse privilégio que é contar com sua audiência. Muitíssimo obrigado. Bora começar. O programa do Pedro Bial, na Rede Globo, ele conseguiu um trem bem interessante, viu, cara? Ele conseguiu encontrar o equilíbrio muito difícil e peculiar de você conciliar uma questão de uma live de internet com um programa de entrevista na televisão. Porque parece que é a mesma coisa, mas não. São linguagens completamente distintas, são com públicos completamente distintos. E o Pedro Bial conseguiu achar esse meio termo, sabe, nesse trabalho de entrevistas feitas de forma remota. Eu tenho a impressão que o ambiente doméstico, o que emula uma live, ele favorece uma abertura maior do convidado. Ele acaba dizendo mais do que diria no ambiente de estúdio, que somente quem esteve já no estúdio de televisão sabe o quão opressor ele é. Por mais que o entrevistador consiga deixar o convidado em casa, fazê-lo soltar-se, consiga ser acolhedor, plateia, luz, sofá diferente, tudo aquilo intimida o cara e acaba aprendendo a língua. Quando você está em casa, toda a ambiência lhe é favorável, lhe deixa mais propício a ser mais sincero. Esse ponto de equilíbrio Bial encontrou no seu programa. E ele vem conseguindo falas importantes que vem pautando o debate público brasileiro desde que começou a conversa com Bial nesse formato pandêmico. Inclusive a Globo já cogita não voltar o programa do Bial ao formato tradicional no período pós-pandêmico, né? Então a ideia é encontrar algo que equilibre o que acontece hoje com o que Bial fazia anteriormente. E eu acho que está sendo muito bem feito. As edições entram, tal, não sei o quê. E volta e meia, Pedro Bial consegue, pelo canhão que a Globo tem, e chama a atenção do debate público brasileiro, pela credibilidade pessoal que ele construiu para alguns segmentos da sociedade brasileira ao longo de sua trajetória como jornalista. E por essa questão de deixar o convidado muito à vontade, ele vem conseguindo algumas declarações que pautam o debate público brasileiro. Ontem aconteceu mais uma dessas. Ontem, assim, na madrugada de hoje, né? Quarta-feira. Então, ontem, porque o programa não é pensado para amanhã, ele é pensado para a noite. Mas acaba virando na madrugada. Então, no programa do dia 16, ou seja, de terça para quarta, Pedro Bial deu uma entrevista, Luciano Huck deu uma entrevista a Pedro Bial e ele conseguiu três falas muito interessantes para a gente pensar a questão pública brasileira. Primeiro, sob a perspectiva do trabalho de entertainer, de apresentador de Luciano Huck, ele assumiu pela primeira vez aquilo que todo mundo já sabia, mas não havia sido verbalizado, de que sim, ele vai assumir o domingo à tarde da Rede Globo. Não é pouca coisa. Trata-se do espaço mais nobre, no dia mais nobre, para aquela função que ele executa: apresentador de programas de auditório. Veja você. Sábado à tarde, eu nasci em 79, né? Então a minha infância foi ali nos anos 80. O sábado à tarde eram os programas de auditório mais lado B. Era o Chacrinha, era o Raul Gil. Eram esses programas que ocupavam o sábado à tarde.
O domingo à tarde era a faixa nova, era o Silvio Santos que ocupava o domingo à tarde, era o Gugu Liberato. E depois o Faustão, quando ele sai da Bandeirantes e vai para a Rede Globo para competir com o Silvio Santos, e é muito bem sucedido nessa perspectiva. Então você tem o filé, que é o domingo à tarde, na mão de um apresentador que estava no sábado à tarde. Ou seja, ele está na emissora de maior audiência, sai do sábado à tarde e vai para o domingo à tarde. Ele sobe de divisão, Luciano Huck. Então, com um anúncio de que Faustão deixaria a Rede Globo e voltou para a Bandeirantes, ainda não se sabe o que ele vai fazer na Bandeirantes, Luciano Huck cresce na estrutura interna da Globo e assume o papel filé, realmente, o ápice da trajetória de um apresentador de televisão de auditório. O domingo à tarde na Rede Globo. Então, o Luciano Huck atinge o auge da sua carreira. O Luciano Huck tem 49 anos de idade. Ele tem muita lenha para queimar na política, na vida. Ele não fez 50, vai fazer 50. Veja você agora, essa é a primeira fala importante. Luciano Huck vai assumir o domingo à tarde. Isso tem como consequência ele abandonar o projeto político eleitoral, porque se ele assume o domingo à tarde agora, ele tem que sair já no final do ano. A Globo coloca isso como critério, né? No ano eleitoral, quem vai disputar as eleições não pode participar. Embora a legislação permita até junho. A legislação permite, mas a Globo tem como critério interno não aceitar. Por isso que em 2018 a Globo estava pressionando o Huck e a Angélica para se definir. O Huck se definir, porque a Angélica acaba seria numa suposta eleição de Huck, primeira-dama do Brasil, a Angélica teria que definir o seu caminho também. Nessa pressão, fez o Luciano Huck escrever 2 artigos da Folha de São Paulo dizendo que não seria candidato. Agora ele já afirma que quer permanecer no debate político, mas não será candidato. Aí ele vem com a conversinha fiada, Luciano Huck, de que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca me lancei, então não tenho que retirar. Mas naquele manifesto lá em prol da terceira via, que reuniu Amoedo, Huck, Dória, Leite, Ciro e mais um que eu me esqueci agora. Eu sempre esqueço um, é impressionante. Sempre esqueço um. Enfim, esqueci o sexto nome aí. O Luciano Huck estava entre eles. Então, se não havia lançado a candidatura, também não dá para dizer que tirou. Mandetta, lembrei. Eram esses os 6. Não dá para dizer que Luciano Huck estava ausente do debate. Político partidário. Ele estava conversando com o PSB, ele estava conversando com o DEM, ele estava conversando com Cidadania, ele estava conversando com o PSD. Ele deu o rolê. Conversou com um monte de liderança. O Cidadania, o PPS, o Roberto Freire, estava com a porta aberta para ele desde 2017. O Luciano Huck não entrou porque não quis. Então falar que não estava no jogo é conversinha. Agora, o mais importante, ou o mais simbólico, ou o mais revelador disso tudo, do que é o governo Bolsonaro. Luciano Huck assumiu que votará em Lula em 2022. Digo mais, ele votará, vá lá, em qualquer candidato contra Bolsonaro em 22. Até no Lula. É isso que ele falou. Não citou nomes, é preciso ser justo. Mas a gente que tem uma inteligência e acompanha o cenário político, compreende as entrelinhas da fala de Luciano Huck. Veja você. Ele diz que em 2018, o Pedro Bial pergunta, né, sobre o voto dele em 18 e tal, não sei o quê. Ele fala que votou em branco em 18. Acredita quem quiser. Ele apertou 17. Ele votou no Bolsonaro. Ele é um bolsominion arrependido. Ou você acha que aquela conversinha dele, assim, que Bolsonaro tem a chance de ressignificar a política, aquilo é conversa de quem votou em branco e não se sentia representado pelo nenhum dos dois lados? Mentira, Huck. Seja franco. Você apertou 17, tá com o rabo entre as pernas. Como vários outros que apertaram 17 em 18 e agora falam que votaram no Amoedo, votaram em branco, votaram nulo, votaram no Meireles. Vocês votaram 17 e se arrependeram, sabendo que Bolsonaro era quem era. Uma coisa, vai lá, o público que não acompanha política, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem tá no jogo, quem lê jornal, quem acompanha noticiário, não dá para falar que não sabia quem era Bolsonaro. Não dá para falar que é a pauta liberal do Guedes, não sei o quê. Quando na história do Brasil você viu o ministro mandar ir presidente? Nunca aconteceu. Por que aconteceria agora? Vem com esse papinho, vai para conversar para outro lugar. Aqui não. Aqui a gente fala os trem, fala as coisas como elas são.
Luciano Huck votou 17 em 2018 e afirmou que votará até 13 em 22. É isso que ele quer dizer. E esse movimento é muito importante. Por quê? Vamos observar o que aconteceu em Israel agora. Vamos observar o que está acontecendo na Hungria agora. Vamos observar o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. É uma reunião de forças completamente distintas e antagônicas, num único intuito: preservar a democracia de Israel, da Hungria e dos Estados Unidos. Se o Brasil não pegar esse caminho, e hoje, goste-se ou não, o mais forte, o mais provável, o com maior possibilidade de derrotar Bolsonaro é Lula. Se a gente não entender se as forças democráticas, se a direita democrática, e aí sim, eu coloco o Luciano Huck no campo da direita democrática, eu coloco o Fernando Henrique Cardoso no campo da direita democrática, eu coloco o Rodrigo Maia no campo da direita democrática, eu coloco a Amoedo no campo da direita democrática. O Partido Novo não, a Amoedo sim. Eu coloco o Mandetta no campo da direita democrática. Eu não coloco o Toludem, mas o Mandetta eu coloco no campo da direita democrática. Se esses grupos não entenderem que apertar, numa hipótese de segundo turno entre Lula e Bolsonaro em 22, apertar 13 é apertar pró-democracia ao invés de apertar 17, vai perder de novo. Vai perder de novo. Bolsonaro vai ficar mais 4 anos. Aí sabe-se lá o que vai ser desse país. Porque a gente sabe, nas experiências aí de como as democracias morrem, que vem sendo estudado aí recentemente e tudo, o segundo mandato é sempre muito pior que o primeiro. E é esse o risco Brasil de hoje. O segundo mandato de Bolsonaro vai ser muito mais devastador para as instituições e para a democracia brasileira do que já está sendo esse primeiro mandato. Não precisa ter dúvida disso. Aparelhamento de instituições, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, COAF, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Direitos Humanos, todos esses carceiros, Forças Armadas, Polícias Militares, todo esse carcel que está acontecendo vai ser pior na hipótese de um segundo governo Bolsonaro. E olha a coisa relevante, Luciano Huck compreender esse movimento. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Ele não verbalizou da forma que eu estou falando aqui agora, mas ele falou que numa disputa de segundo turno, aquele que defende a democracia terá o voto dele ao invés daquele que não votou. E ele se sentiu envergonhado de dizer o que eu tenho convicção que ele fez, que foi votar em Jair Bolsonaro, apertar, digitar 17 na urna em 2018. Outro ponto interessante para a gente finalizar essa análise é que Luciano Huck vê pouca viabilidade na hipótese de uma terceira via, porque senão ele citaria. Ele citaria. Então, ou seja, você vê aí Dória e Ciro, são os que estão mais bem colocados para a construção dessa terceira via. Luciano Huck vê uma extrema dificuldade nisso. Ao dizer Luciano Huck está fora do jogo eleitoral de 2022, quer dizer que ele está fora da política está fora da política para sempre? Definitivamente não. Ele vai ter 51 anos ano que vem, nas eleições de 2022, certo? Vamos supor que dê certo e o Lula vença. Naturalmente, os ciclos no Brasil são pensados para 8 anos de mandato, depois que o Fernando Henrique colocou a reeleição. Por isso que é tão perigoso e tão forte é Bolsonaro na campanha de ano que vem. Porque se trata, na verdade, de um plebiscito, de um referendo sobre a qualidade dos primeiros 4 anos de mandato. É isso a reeleição. Pensa-se no mandato de 8 anos com um referendo, um plebiscito no meio. Você concorda, você quer continuidade ou não desse governo? É disso que se trata a eleição de 22. É a continuidade ou não desse projeto de destruição contínua da democracia brasileira, que será acelerado no segundo mandato. Não precisa ter dúvida disso. Não precisa ter dúvida disso. Na hipótese de vitória do Lula em 22, que contará com endosso político de figuras da centro-direita, como é o caso de Huck, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, esses dois já, um dito de forma explícita, outro dito de forma implícita, mas a gente está percebendo esse cenário, nessa hipótese, joga 8 anos de mandato do Lula, certo? Em 2030, fim do ciclo do Lula, Luciano Huck terá 59 anos. Terá acumulado um belíssimo patrimônio, mais ainda, nos 8 anos que ficará apresentando o Domingo à Tarde da Rede Globo. O auge do merchandising, assim, ó, dinheirinho na conta, beleza. Os filhos muito mais velhos, já criados. Ele, Angélica, com patrimônio acumulado. Ele com 59 anos e com mais 20, 30 anos aí de trajetória, de linha para queimar na vida pública brasileira. Por que ele precisa se queimar agora? Com 49, 50, 51 anos. Ele vai estar novaço em 2030 para disputa. Então ele pode jogar isso para frente. Lula não. Lula já está mais para 80 do que para 70.
Tá com 76, se não me engano, o Lula. Ou 78, 76. Não dá mais tempo. A vida, o passar dos anos, é o relógio que não para. É aquele tic-tac contínuo que todo mundo tem. Luciano Huck não precisa entrar nesse jogo agora. Ele pode esperar. Ele pode esperar. Tem que estar sempre. O que é importante pro Huck é isso aqui, ó. A gente tá falando dele. Em canais de política, nem em canais de entretenimento, nem em canais de fofoca. Falando de política e colocando o nome dele. Que ele permaneça no debate. Porque ele sempre vai ser lembrado como hipótese. Já é conhecido no Brasil todo, que é o maior desafio para um candidato a presidente da República, é ser conhecido das 27 unidades da federação. O Luciano Huck é por conta do trabalho dele como apresentador de televisão, desde a da Bandeirantes, lá do H. Entenderam o cenário? Entenderam o movimento de Huck? Compreenderam por que é importante a fala de Luciano Huck no Bial ontem? Ele assumir esse voto no Lula de forma implícita, mas claramente, totalmente legível para quem compreende o jogo político? E eu quero saber a sua opinião. Por favor, comentário aqui na fita que eu respondo todo mundo. Deixe aí seu comentário, faço questão de responder seu comentário, meu velho. Se você chegou até aqui, like, joinha na fita. É importante demais para mim a sua interação positiva com o vídeo. Live no final de semana. Sexta-feira, eu e André Rodrigues vamos receber a jornalista Mariana Martins aqui, que teve um processo, passou por um processo de machismo, expôs o machismo que ela teria sofrido na Rede Record. Vamos ouvi-la aqui na sexta-feira, às 9 da noite. Conto com a sua audiência aqui. Sexta-feira, às 9 da noite, vamos ouvir Mariana Martins na live. Tirem as crianças da sala de sexta-feira. Sabadão, vamos ver se dessa vez, Morgan Costa lá no canal do Henrique Morgantini. Henrique Morgantini é a fita, beleza? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis!